Olá, hoje a gente vai mergulhar aqui no Sistema de Plantio Direto, o SPD, né? Como ele funciona na agricultura brasileira usando um material agronômico que recebemos. Isso. É uma abordagem que realmente mudou muita coisa no campo. Bem diferente do jeito antigo, né? De ficar revolvendo o solo, que a gente sabe que muitas vezes causa problemas, degradação. Parece simples, mas tem seus segredos. Exato. O SPD, no fundo, é uma técnica para conservar o solo. A base de tudo é não mexer na terra, sabe? E usar os restos da cultura anterior, a famosa palhada, como se fosse um cobertor protetor. Entendi. E tudo isso se apoia em três princípios básicos, que a gente pode detalhar agora. Boa. Essa história, para contextualizar, começou lá no Paraná, nos anos 70, né? Depois foi ganhando o Brasil, principalmente o Centro-Oeste, nos anos 90. Dizem que muito por causa dos agricultores do Sul que foram para lá e também pela adaptação da soja. Sim, a soja foi um motor importante para a expansão. Então, o objetivo aqui hoje é entender bem o que é o SPD, como ele funciona na prática, as vantagens que todo mundo fala e também, claro, os pontos que exigem mais cuidado, mais conhecimento. Perfeito! Ok, então vamos lá. Os pilares. Acho que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, não revolver o solo. Então, nada de arado, nada de grade pesada revirando tudo. Isso mesmo, o mínimo de perturbação possível. Segundo, rotação de culturas. Ou seja, ficar alternando as plantas, né? Tipo, plantar milho, depois soja, depois talvez uma aveia, gramíneas, leguminosas. Por que isso é tão importante? A fundamental. A rotação quebra ciclo de pragas, de doenças, ajuda a melhorar a estrutura do solo, sabe? Evita o esgotamento de certos nutrientes. É um dos segredos para manter o sistema saudável a longo prazo. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais visível, é aquela cobertura permanente do solo, a palhada. Exatamente. O material que a gente viu até fala num número, cobrir pelo menos 80% da superfície. É bastante coisa. 80%? É. Sem essa cobertura, muitos dos benefícios, assim, eles se perdem ou diminuem muito. Faz sentido. E essa cobertura, essa palha toda, parece ser a chave para muita coisa boa. O que o material destaca como os efeitos mais impactantes? Olha, são vários. Primeiro, o óbvio, protege contra o impacto da gota da chuva, né? Então, menos erosão. Isso é crucial. Com certeza. Ajuda a manter a umidade do solo por mais tempo, porque diminui a evaporação, menos perda de água para o ar. O que significa talvez precisar de menos irrigação em alguns casos, né? Exatamente, mas tem um dado que me chamou muito a atenção, a regulação da temperatura. O material fala que na hora do sol forte, a superfície do solo debaixo da palha pode ficar até 10 graus Celsius mais fria. 10 graus? É muita diferença. Imagina o efeito disso para as raízes das plantas para a vida no solo, né? Além disso, claro, a palha aumenta a infiltração da água da chuva, ajuda a reciclar nutrientes, controla um pouco as plantas daninhas e, com o tempo, vai aumentando a matéria orgânica e a biodiversidade ali no solo. É um pacote completo. Impressionante mesmo essa da temperatura. Mas, para implementar isso direito, não deve ser só, parede arada e pronto. O que precisa? Quais os desafios que o material aponta? Não é simples assim, com certeza. Primeiro, exige conhecimento técnico do agricultor, né? E a equipe, os operadores das máquinas, precisam ser bem treinados para trabalhar nesse sistema. Certo. Então tem um preparo prévio importante. Sim. E o manejo da própria palha. As colheitadeiras precisam ter bons picadores e distribuidores para espalhar essa palha de forma uniforme, senão fica aquela cobertura irregular, né? Entendi. E um ponto, assim, bem crítico: controle de plantas daninhas, especialmente as perenes, aquelas mais difíceis. Sem o revolvimento, elas podem tomar conta se não tiver uma estratégia de manejo bem clara desde o começo, usando herbicidas certos, num momento certo. Falando em otimizar, em estratégias, o material cita tecnologias que combinam bem com o SPD, como a integração lavoura-pecuária, a tal da ILP. Como é que ela se encaixa? A ILP é uma combinação muito interessante. Quando você introduz pastagens forrageiras na rotação de culturas, os benefícios se multiplicam. Como assim? Bom, essas plantas de pastagem geralmente têm raízes muito fortes, né? Elas ajudam a melhorar ainda mais a estrutura do solo para a próxima lavoura. E claro, tem o gado que usa essa pastagem, diversifica a renda da fazenda. E o esterco do gado volta como nutriente para o solo, né? Exatamente. Fecha um ciclo.
potencializa o ganho de matéria orgânica, deixa o sistema todo mais resiliente e mais forte. E um exemplo bem prático onde o SPT faz toda a diferença é o milho safrinha, né? Que se planta logo depois da soja. Perfeito. O milho safrinha depende muito da chuva que ainda resta no final da estação, né? É uma cultura de risco hídrico. Sim. Aí o SPD é estratégico por dois motivos principais. Primeiro, permite plantar muito rápido, logo depois de colher a soja, aproveitando aquela umidade que ainda está no solo. A agilidade é chave ali. Total. E segundo, a palhada ajuda a conservar essa água preciosa. Aumenta a infiltração quando chove e diminui a evaporação depois. E com o tempo, como a gente falou, o solo com mais matéria orgânica segura mais água. Isso dá uma segurança extra para o milho. Faz todo sentido. Mas e a questão de pragas e doenças? Essa palha toda no chão não vira um esconderijo para elas? É um ponto de atenção, sim. É válido. Os restos de cultura na superfície podem abrigar alguns patógenos, alguns insetos. E aí? Aí que a rotação de cultura se torna ainda mais importante, para quebrar o ciclo desses problemas, não plantar a mesma coisa sempre no mesmo lugar. E outras práticas são essenciais. Usar semente sadia, tratada, manejar bem a fertilidade para a planta ficar forte e eliminar plantas voluntárias, aquelas que nascem sozinhas da cultura anterior, sabe? Para elas não servirem de ponte para doenças. Entendi. É um manejo mais complexo, então. Exige mais atenção aos detalhes, com certeza. Ok. Então, resumindo as vantagens principais que a gente viu. Menos erosão, menos compactação do solo, mais água e nutrientes disponíveis para a planta, economia de diesel, de mão de obra, menos desgaste de máquina. E os benefícios para o ambiente, né? Sequestro de carbono no solo, menor emissão de gases de efeito estufa. Exato. E as desvantagens? O material falha em alguma? Olha, o material sugere que, se for bem feito, o sistema em si não tem desvantagens intrínsecas. Mas tem pontos a considerar. A decomposição da palha pode ser mais lenta do que quando se incorpora tudo no solo. Então pode exigir ajuste no manejo de nutrientes, por exemplo. Certo. Os custos iniciais para adequar o solo, corrigir acidez, fertilidade podem pesar no começo. E talvez precise de um manejo mais cuidadoso com herbicidas específicos, o que também tem custo. E reforçando, solo com problema sério de drenagem ou muito erodido tem que arrumar antes. Não dá para começar o SPD de qualquer jeito. Então, para fechar nossa conversa, o que tudo isso significa? Fica claro que o sistema de plantio direto é uma tecnologia fundamental para a agricultura aqui no Brasil, né? Consegue juntar produtividade com sustentabilidade. Sem dúvida, os ganhos para o ambiente, para a conservação do solo, são enormes. Mas é sempre bom lembrar, o sucesso depende muito do conhecimento aplicado, de planejar direitinho, de um manejo cuidadoso, contínuo. Não é uma solução mágica, tipo liga e funciona. Exige comprometimento. E fica aqui uma reflexão final, então. Pensando na importância dessa cobertura do solo para guardar a água, para regular a temperatura e da rotação para a saúde do sistema todo, será que o planejamento estratégico dessas duas coisas não é a chave não só para a fazenda ser sustentável, mas para a agricultura inteira aguentar melhor as mudanças climáticas que a gente já está vendo? Fica a pergunta no ar.